Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Iago Rabelo aqui da Capital Trade. E no vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre volatilidade, como usar a volatilidade ao nosso favor, como eu uso a volatilidade nas minhas operações e como o meu indicador de volatilidade pode ajudar nas suas operações. Quem sabe o meu indicador não pode estar aí na sua tela também te ajudando após esse vídeo. Então se esse vídeo faz sentido para você, já deixa seu like, curte, comenta, compartilhe. Manda aí para algum amigo que eu tenho certeza que vai ser de grande valia e de grande ajuda, tá certo? Então, bora para a tela do meu computador, começar o vídeo, porque aqui transformar conhecimento em lucro é a nossa meta. Bora para a tela do meu computador. Fala galera, de volta aqui, vamos falar sobre o nosso indicador do tema do vídeo de hoje, que é o indicador de volatilidade, um indicador a qual eu mesmo desenvolvi, tá certo? Bom, antes da gente começar aí, quero já pedir para você, já deixa o seu like aí no vídeo, se você não deixou, curte, comenta e compartilha, que isso é muito importante. Para mim, incentiva eu produzir novos vídeos para vocês e também ajuda outras pessoas, tá certo? Se você ainda não me segue no Instagram, também tá aí, Iago R. Paiva, só você seguir lá no Instagram, que tem muita coisa legal aí para você copiar e se inspirar, tá certo? Beleza, vamos para a tela do meu computador, vou compartilhar aqui com vocês. E eu quero explicar primeiro a teoria, tá certo? Depois a gente vai para o gráfico, depois nós vamos colocar exemplos práticos de operações, mas nesse presente momento nós vamos falar sobre teoria e entender primeiro a fundo o que é volatilidade. Tenho certeza que esse vídeo vale muito mais do que qualquer cursinho pago por aí, tá certo? Então aproveite, pegue seu caderninho, anota, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a partir da sua próxima entrada no trading, ok? Vamos lá. Galera, o que é volatilidade? Começando aí pelo que é. A volatilidade nada mais é o quanto o preço de um determinado ativo oscila em um determinado período, ok? Então, se eu tinha um preço, exemplo, R$10 hoje, agora 8 da manhã e 6 da tarde ele está R$12, então ele saiu de 10 a 12, nós tivemos uma volatilidade de 20%, ou seja, como foi acima de 10, então nós temos uma volatilidade positiva, ou seja, nós tivemos uma valorização, ok? Então, se ele tivesse caído para 8, o nosso ativo teria desvalorizado 20%, ou seja, esse percurso de 20% é o trajeto, é o que ele andou, beleza? E o que são as bandas? As bandas que vocês vão ver lá no meu indicador são faixas ao redor de um preço médio que vai delimitar até onde é saudável estatisticamente e aonde não é saudável. Tranquilo? E é exato? Não, não é exato. Mas nós vamos ter regiões para que nós possamos nos aproximar, para podermos ter um termômetro de mercado e entender para onde o mercado pode ou não ir, tá certo? Bom, então nós usamos o desvio padrão, tá? Agora eu não estou entendendo o que é desvio padrão. Vai entender, calma aí. Tá certo? Você vai entender que nós utilizamos o desvio padrão para construir esse indicador. Então foi embasado no desvio padrão que nós criamos, né, esse indicador para poder enxergar essa oscilação, o que é e o que não é saudável, beleza? E temos aí, então, a nossa zona de conforto. Então veja só, Iago, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar do que é desvio padrão. Não seja por isso, eu vou explicar para você o que é desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que uma medida estatística que mostra o quanto os preços se afastam de uma determinada média em um determinado período. Se o valor é baixo, ou seja, se ele está próximo a essa oscilação da média, significa que nós temos baixa volatilidade. Se nós temos um valor alto, significa que nós estamos ficando longe da média e a volatilidade é mais alta. No trade, isso representa o quê? Um termômetro. Apenas isso. Beleza? Vamos colocar aqui um exemplo prático para que você entenda de uma melhor forma. Então imagine, nos últimos 5 dias, um preço de um determinado produto. Não importa o que seja. Não importa se você opera Forex, se você opera commodities, se você opera bolsa de valores. Isso não importa, tá? O que importa é você entender isso aqui. Que o ativo, durante 5 dias, ele esteve dentro desses seguintes valores. R$100, R$102, 101, 99, 98. Pronto. Se você somar esses 5 dias e dividir por 5, que é assim que se calcula uma média simples, uma média aritmética, você vai ter a média de 100. Ok? Então a média foi 100. Agora vamos colocar que a média é 100,
Mas o preço, durante esses dias, ele oscilou, ele teve uma oscilação. Vamos considerar que ali os preços foram de fechamento. E dentro dessa oscilação, né, durante o dia, ele chegou a 100, a diferença foi 0. A 102, ele teve uma diferença 2. A 101, diferença 1. 99, diferença 1. 98, diferença 2. Ou seja, se a média é 100 e o preço está em 98 agora, significa que eu tenho uma diferença 2. Ou seja, o preço está com um desvio da média de 2. Pronto. Ok? Agora, imagine que os preços vão 100, 110, 90, 115, 85. Aqui o preço já está muito afastado da média de 100. Ou seja, o preço é 100, mas está 85, nós estamos com uma diferença de 15. Né? Então ele oscilou bastante. Então isso significa que o mercado está muito volátil. Tá? Então, para se entender, né, resumidamente, o que é desvio padrão, é assim que a gente interpreta os resultados. A gente tem uma média em um determinado período e a gente vai olhar para o gráfico naquele momento e falar, pô, peraí, o preço agora ele está perto da média ou ele está longe da média, tá certo? Bom, e o que é importante a gente entender isso, né? Que quanto maior o movimento, né, o quanto mais longe da média ele está, né, mais oportunidade você tem, porém mais riscos também, porque quanto mais volatilidade, mais risco está atrelado, eles não desmembram, né? Eles andam junto aí, tá certo? Bom, e o diferencial estatístico, né? O que nós vamos ter ali no indicador? Vocês vão ver que nós vamos ter uma probabilidade de rompimento. Então o algoritmo, o que ele vai fazer? Quando chegar num determinado ponto, uma determinada linha que você vai entender, ele vai falar assim, olha, nós temos X% de chance de continuar esse movimento. Com base em quê? Com o histórico passado estatisticamente. Então, com base nos acontecimentos passados, que nós vamos colocar, eu quero 200 dias para trás. Com base em 200 dias, ele tem tantos por cento de chance disso acontecer. Ok? Mas vamos para o gráfico daqui a pouco e vai ficar muito mais claro isso aí para vocês. Como que nós vamos interpretar o nosso indicador? Okay? Então, nós vamos ter desvios padrões entre mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, nós vamos ter 4 desvios padrão acima, 4 desvios padrão abaixo da média, ok? Bom, então quando nós temos o preço oscilando entre a linha 1 e a menos 1, nós vamos tentar buscar reversões curtas, beleza? Quando nós temos mais 2 e menos 2, né, aumenta a chance de você ter uma reversão mais explosiva. Ok? Significa que aquele mercado está mais volátil. Tá? Além disso, você também pode utilizar isso para você ajustar seus stops uma vez que você já está numa operação. Você vai entender tudo isso na prática daqui a pouco. Tá? E nas linhas 3 e linha 4 também é uma estatisticamente mais rara de acontecer, mas acontece. Tá? O mercado nada é 100%. Nada é 100%. Ou seja, aquela pessoa que fala para você, não, eu tenho algo que bateu, compra, bateu, vende. Pula fora. Pula fora porque essa ideia não funciona. Dentro do mercado, não. Porque são grandes massas, são um grande número de pessoas pensando coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, não há como isso funcionar de uma ordem lógica e de uma ordem natural. Ok? Bom, então, por que essa volatilidade eu preciso entender ela? Né? Ela define o risco e a oportunidade. Esse é o primeiro ponto. Se você opera em um ativo que tem mais volatilidade, você está assumindo mais risco, mas você tem mais chance de ganhar, né? Ou mais chance de perder, em questão de volatilidade. Né? Então, se eu opero um ativo que anda 2% ao dia, qual que é a minha chance de ganhar? 2%, né? No dia, de rentabilidade. Não é que minha chance de acerto é 2%, tá? Não vamos confundir. 2% de rentabilidade. Se eu opero um ativo de 20%, eu tenho 20% de possibilidade de ganhar ou perder também no dia. Beleza? Bom, e o indicador vai ajudar filtrando os ruídos aí e nós vamos entender isso agora. Então, vamos compartilhar aqui a tela do computador com o gráfico e com o indicador para ficar de uma maneira mais simples para vocês possam entender. Tá certo? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, trazer para cá e explicar para vocês aqui a lógica. Bom, deixa eu diminuir o tempo gráfico, colocar no 15, só para entender, tá? Bom, esquece o ativo, tá? Esquece o ativo.
vamos focar no entendimento do indicador. Então veja só. Nós temos aqui uma linha chamada linha base. O que é essa linha base? É a abertura do dia. Tá? Pode ser a abertura do mês, pode ser a abertura da semana, vai depender de como você quer configurar o indicador. Você pode utilizar ele para day trade, você pode utilizar ele para swing trade, você pode utilizar ele para position, tá certo? Então vai depender da forma. Mas o que é a linha base? Vamos colocar que é a linha de abertura, tá ok? Bom, então nós vamos ter 4 linhas acima e 4 linhas abaixo. Se eu diminuir o zoom aqui, ó, olha lá. Vai ficar claro as 4 linhas, tanto acima quanto abaixo. Então, base, aí eu tenho a mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok? Bom, com base nisso, nós temos o quê? Lembra que nós falamos que o preço, quando está mais próximo da média, ele tem menos volatilidade. Ele tem menos espaço a percorrer. Quando ele está longe, ele teve mais espaço a percorrer. Então, vamos entender o seguinte. Dentro da teoria da curva de Gauss, é importante, se você quiser e tiver interesse, e vale a pena estudar sobre isso, você vai entender que existe uma curva de sino, tá? Que vai acontecer assim, ó. Ok? E dentro da curva de Gauss, fala-se que o primeiro desvio padrão, entre o primeiro desvio padrão, ou seja, a linha 1 e menos 1, nós temos 68% dos resultados. Ok? 68% dos resultados vai estar aqui dentro. Então, é construído assim, ó. Imagine uma taxa de amostragem. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que fica muito simples. Tá? Vamos colocar aqui um determinado número de... Uma pesquisa, uma empresa. Saiu para a rua e entrevistou 100 mães, mulheres que se tornaram mães. E aí eles começaram a fazer a pesquisa. Com quantos anos você teve seu filho? Aí ela, 18. E você? 25. E você? 30. E você? 35. E aí foi montando, cada resultado foi anotando. Certo? Com base nisso, para resumir, para você entender o que é desvio padrão, nós vamos ter a média. Então a média vai se dar aqui. Olha, a média foi que todas as mulheres entrevistadas ali, das 100 mulheres que nós entrevistamos, a média foi 32 anos. Pronto, então 32 anos. Ok? 32. Essa é a média. Então, nós vamos ter o cálculo do desvio padrão, com base nessa média, tá? E vai chegar à conclusão que o desvio padrão é, por exemplo, mais 5. Ou seja, 32 mais 5 é 37. Então, o desvio padrão, 37, e 32 menos 5, nós vamos também ter um número aqui de 25. Não, mais 5, nós vamos ter o número de 27. Ok? Então, significa o seguinte, que 68% das mulheres tiveram seu primeiro filho entre os 27 anos e os 37 anos. Ok? Então, 70%, vamos arredondar, desse resultado de 100 vai estar dentro disso aqui. Mas teve aquela moça que teve o filho com 18 anos. Ok, ela está fora do primeiro desvio padrão. Ok? Não quer dizer que ela é errada, não quer dizer que ela é certa, não quer dizer nada, absolutamente nada. Nós só estamos querendo trazer uma estatística para o nosso determinado ramo de atividade, onde que 68% é o normal. E o que é anormal? Tá certo? Então essa é a lógica. Bom, entendendo isso, então vamos colocar essa curva de Gauss assim agora. Deixa eu reduzir aqui, vou colocar assim para vocês. Fica mais fácil, tá? Mas só para entender a lógica. Ó. Pronto. Então imagina que aqui é a média, ok? Então nós temos o primeiro desvio padrão e o primeiro desvio padrão positivo e o negativo, ok? Então nós olhamos ele de uma maneira horizontal, agora nós estamos olhando de uma maneira vertical. Então nada mais é, o que o indicador faz, o algoritmo faz? Como é que ele calcula as bandas? Ele faz uma média de preço de quanto que o mercado oscila daquele determinado ativo. E aí ele fala, olha,
O primeiro desvio padrão está dando aqui, ó, nessa linha mais 1 e menos 1. Então significa que o preço abriu aqui hoje, tá certo? E aí ele caiu, pum, e chegou no primeiro desvio padrão. Tá, então tá normal. Então quer dizer que quando ele cai no primeiro desvio padrão, é normal. 70% das vezes ele vai atingir aonde? O primeiro desvio padrão para baixo ou o primeiro desvio padrão para cima. Mas de 100%, 30% das vezes ele vai estourar para cá ou ele vai estourar para cá. Ok? Mas a linha de raciocínio aqui é entender o seguinte, olha, se dentro de um período de 24 horas esse ativo, né, tende a oscilar os 70%, e aí ele abriu aqui no gráfico, vamos supor, de 15 minutos, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ele atingiu o primeiro desvio padrão. Tá. Esse indicador vai calcular e vai falar para mim o seguinte, olha, ele tem 34% de chance de continuar o movimento para o segundo desvio. Ué, mas se ele tem 34% de chance de continuar o movimento, né, 35%, vamos arredondar, nós temos 65% de chance dele não continuar. Ah, então quer dizer que é o seguinte, se o preço atingir essa região, eu vou comprar, Iago, vou bater lá e vou comprar porque tem 65% de chance a meu favor. Ok? Tá certo? Não, não está certo esse raciocínio. O raciocínio está parcialmente correto. De fato, você tem 65% de chance desse mercado não continuar o movimento. Tá certo? Você tem ali, né, colocando a grosso modo. Mas pela estatística, 35% de chance ele tem de continuar. Mas existe 35% de chance. Ah, então é o seguinte. Então quer dizer que se ele bater aqui, eu vou avaliar. Porque ele chegou numa região que ele tem 35%, tem 65% de não ir. Então, o que mais de confluências eu tenho com talvez algum outro indicador, com alguma coisa macro, com alguma notícia, para poder me ajudar a captar, tá certo? Captou a ideia de como que você utiliza o indicador a seu favor? Vamos voltar para lá então. Então, beleza. Vamos colocar outro exemplo. Aqui nós estamos em um USD-JPY. Vamos colocar um outro ativo. Vamos pegar EURUSD, por exemplo. Olha lá. O que aconteceu em EURUSD hoje? Ele abriu aqui, aí ele atingiu aqui o primeiro desvio padrão, ok? Recuou, fez um pullback, tentou ir, fez um pullback maior, tentou ir, fez um pullback maior, ou seja, ele está dentro da linha de conforto, porque o primeiro desvio aqui, o primeiro desvio aqui, é a primeira linha de conforto. Então ele está aqui dentro, ele está confortável aqui, certo? E aí ele atingiu a segunda linha, ou seja, o segundo desvio padrão. Então a chance aqui agora, olha lá, ó, reduziu para 26%. Então significa que dali para frente, eu só tenho 26% de chance desse mercado andar. Então a probabilidade agora já aumentou, né? Já aumentou mais. Mas olha que interessante que no EURUSD, a nossa possibilidade de romper no primeiro nível era 47%. Ou seja, significa que o EURUSD, então ele tem uma volatilidade maior do que o USD-JPY. Né? Ou seja, ele tende a andar, ele andou mais vezes acima do nível 1. Olha aí que legal. Tá certo? Então, já dá esse entendimento. Então, quando chegou lá no nível 2, cara, eu vou tentar fazer uma operação de reversão. Ótimo! Essa é a visão. Ah, chegou no nível 2 e eu já tinha comprado aqui, agora nesse pullback aqui, na hora que chegou lá. Então, você, se está comprado, você já está ganhando nessa tendência ali. O que é a hora de você fazer? Ajustar os stop, que é o que nós falamos lá. Você já está operando, já está ganhando. O que você vai fazer? Você vai se proteger, você vai segurar a sua operação para que você já coloque dinheiro e lucro no bolso. Tá certo? Ah, Iago, eu não quero operar moedas. Funciona para ouro? Funciona, vamos colocar o ouro. Olha lá o ouro, o que aconteceu. Ó, abriu, né? Testou aqui a linha de abertura, chegou no primeiro desvio. Ó, tem 35% de chance dele continuar, 65% dele não continuar. Mas ele quis continuar. Por quê? Porque o que domina o mercado é a oferta e demanda. Não é indicador, não é linha, não é porque você quer, não é porque alguém falou, não é por causa de notícia, não é nada. O que move o preço simplesmente é oferta e demanda. Ah, mas tem manipulação. É outro assunto a manipulação.
mas tudo se baseia em oferta e demanda. Tá certo? Até porque, para a pessoa manipular, tem que ter uma execução de oferta e demanda, ou seja, alguém comprar e vender. Tá certo? Como é que você vai manipular algo se não tiver alguém fazendo uma contraparte? Então sempre tem. Então o que rege o mercado, nós vamos trazer vídeo aí com esse conteúdo também, explosivo. Vai borbulhar sua mente o conteúdo que eu vou trazer em relação a isso, de oferta e demanda. Tá? Vai cair por terra muita coisa que você acreditou até hoje, tenho certeza disso. Então, nós temos aqui a possibilidade desse mercado retornar para cima ou continuar. Ele vai fazer o que ele quiser, mas ali eu tenho um parâmetro, ok? Bom, o mercado decidiu cair um pouco. Ah, chegou lá na minha segunda linha, mas não encostou. E aí? Não encostou, não quis encostar, porque o que rege o mercado é oferta e demanda. Então, estou pouco me preocupando se encostou. E aí ele voltou. Bum! Certo? Então, olha que interessante a volatilidade. Onde o preço abriu? Aqui. Aonde o preço fechou? Aqui. Então, se eu pegasse o ouro hoje, comprasse ele de manhã e segurasse ele até o fechamento, quanto que eu ganhei nesse mercado? Nada. Se eu tivesse vendido esse ouro e recomprado ele no final do dia, quanto que eu teria ganhado? Nada. Por quê? Praticamente o mesmo preço de abertura foi o preço de fechamento. Então, quantos por cento que esse mercado oscilou? Tecnicamente, de abertura a fechamento, ele oscilou 0. Tá certo? Mas de abertura até mínima, ele oscilou bem. Tá certo? Então, essas são oportunidades que você tem durante o dia, né? Mas aquela pessoa que talvez está operando um swing trade, não ganhou nada. Esse dia, para ele está no mesmo nível que ele começou ontem, né? Porque está no 0. Não oscilou nem para cima nem para baixo. Entendeu? Bom, vamos aqui para o S&P 500. Vamos ver o que ele fez. Olha lá. O mercado abriu, buscou aqui, primeiro desvio padrão. Olha, ele bateu aqui. Qual que é a chance dele continuar? 30%. Tá. Voltou. Testou de novo. Pullback. Tentou romper, voltou. Tentou romper, voltou. Bum! Explodiu. Chegou aqui no segundo desvio padrão. Ah, agora ele tem 31% de continuar o movimento. Ah, mas não mudou quase nada. Estatisticamente, o S&P 500, que é um índice, tem estatisticamente números assim, né? O que dá para entender? Que quando ele atinge o primeiro nível, ele tem 30% de continuar, no segundo ele tem 30%. Ou seja, quando ele atingir o primeiro e passar, ele vai passar o segundo e vai passar o terceiro. E aí que é interessante você entender assim, ó. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer preço médio? Ah, eu vou comprar aqui, mas eu vou segurar, porque vai dar certo, né? E aí, olha o seu certo aí, ó. Vai dar muito errado, porque quando ele tem de ir direto e vai embora, certo? Bom, e aí ele chegou na linha 3, olha lá. Então, quando ele chegou na linha 3, no terceiro desvio padrão, eu tinha 9% dele continuar esse movimento, ok? Então, quer dizer que eu tinha já nesse momento aqui 90% de chance dele não andar, dele não passar a linha 3, certo? Então, assim, eu vou avaliar. Então, eu não quero que você entenda esse indicador, vem aqui, que você analise esse indicador e pense assim, tocou na linha 3, eu vou comprar, eu vou vender, porque chegou no nível máximo. Não existe nível máximo no mercado, não existe, tá? Existe uma probabilidade estatística de 9% dele continuar, mas existe esses 9%. Tá? Existe. Você precisa entender que existe essa possibilidade de 9%. Isso 9% com base no que nós estamos estudando. Se a gente mudar os números e colocar, eu quero olhar nos últimos 10 anos, ele vai fazer um cálculo e falar, olha, 10%, 11%, 20%. Pode variar os resultados, entende? Então eu não quero que você entenda isso aqui fielmente, mas eu quero que você entenda assim, olha, com base no que nós estamos olhando, quando chega nessa região aqui, ele tem 10% de continuar. E se eu já tenho algum fator, vocês não estão vendo na tela, se você já tem algum fator predominante de executar uma operação nesse momento, talvez é aquela confiança a mais nas suas operações, tá certo? E falar em confiança, se você ainda não opera Forex e você
quer operar Forex de uma forma confiante, de uma forma segura, eu convido você a abrir conta aí na corretora Hantec, a corretora que eu uso, mais de 33 anos de mercado. Basta você escanear o QR Code que está aí na sua tela, que você vai abrir a sua conta na corretora Hantec Markets e vai ter o apoio aí dos nossos gerentes comerciais, ok? Bom, e aproveitando para falar de Hantec, eu quero dar um bônus, né, um presente para você aqui, que está assistindo a aula até esse momento. Bom, Iago, esse indicador aí, gostei dele. Como que eu faço para ter isso aqui na minha tela? Como que eu faço para operar isso aqui no meu computador, ter essa linha de raciocínio aqui? É muito simples. Você vai abrir uma conta na corretora Hantec. Você vai escanear o QR Code, vai abrir a sua conta corretora. Você vai aprovar essa conta, vai mandar a documentação. Assim que sua conta estiver aprovada, você vai chamar aqui, ó, no meu Instagram, tá certo? Eu vou colocar o Instagram aqui. Você vai me chamar lá no Instagram e vai passar para mim o número do seu MetaTrader. Tá? Se você não sabe onde está o número do seu MetaTrader, vamos colocar aqui para você, ó. É esse número aqui, ó. Tá vendo? E no meu é esse número aqui. Você vai ter o seu. Você vai ter o seu número do MetaTrader. Você vai mandar para mim o número do seu MetaTrader e eu vou liberar para você o acesso do indicador. Tá certo? Eu vou liberar o acesso do indicador para você utilizar na sua plataforma. Já vamos responder perguntas. Pode ser MetaTrader 4? Pode. Pode ser MetaTrader 5? Também pode. Ok? Então, abriu a conta nesse QR Code da Hantec Markets. Aprovou a conta, tá com a conta aprovada, precisa depositar? Não precisa nem depositar. Precisa depositar, abriu a conta, corretora, você vai passar o código para mim e eu vou liberar um indicador para você utilizar na plataforma Hantec e você testar, tá certo? Bom, é isso aí, vamos voltar aqui para a tela e vamos ver mais ativos. Vamos pegar o HK50, ver se a gente tem alguma coisa? Olha lá, HK50. O que nós tivemos em HK50? Nós tivemos ali o preço de abertura, passou a primeira linha, foi na segunda, testou, voltou, foi lá na terceira, não teve chance de buscar a quarta. Você chegou aqui na terceira, ele falou, olha, cansei, a demanda cessou e o mercado despencou. Vamos colocar aqui o período mensal para a gente ver? Vamos colocar no mensal. Ó, vamos colocar o mensal. Pronto. Diminui o tempo gráfico. Ó. Então, olha lá. Olhando graficamente, mensalmente, o preço abre aqui, ok? Oscilou, voltou, oscilou, pum, testou a linha de abertura, foi lá no primeiro desvio padrão. E agora recuou, ok? Iago, eu posso trabalhar com o indicador em multi-time frame? Pode, tá? Pode trabalhar. Então, por exemplo, o que você está me dizendo, Iago? Eu estou me dizendo o seguinte. Eu posso colocar o indicador, por exemplo, no mensal, deixar ali o gráfico mensal, ok? E usar também no diário. Então, veja só, em euro-dólar, por exemplo, tá? Nós estamos olhando aqui a volatilidade diária, ok? E aqui nós estamos olhando a volatilidade mensal. Então, dentro do período mensal, vamos reduzir o tempo gráfico, ó, o mercado está simplesmente, abriu aqui esse mês 6, e está oscilando, ó. Passou um pouco aqui do primeiro desvio, voltou, está dentro dessa área de primeiro desvio padrão, ok? Ó, está dentro da primeira área de desvio padrão, beleza? E no 15 minutos, no dia de hoje, ele atingiu o segundo desvio padrão. Então, ou seja, eu tenho uma confluência de fatores. Eu tenho aqui o segundo desvio padrão no diário, mas dentro do primeiro padrão, no período maior de um mês, eu tenho aqui o primeiro desvio padrão sendo atingido aqui essa região. Então, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, no 15 minutos, a gente estava nessa região aqui. Ah, mas a linha está aqui. Mas quem falou que é a linha? É uma região, tá certo? Então, o mercado está nessa região aqui e ele atingindo o seu segundo desvio padrão na volatilidade diária. Então, essa confluência de fatores ajuda eu, então, entender e falar, opa, peraí, o mercado pode dar uma recuadinha, porque nós estamos no segundo desvio padrão no diário e no gráfico mensal ele está dentro da normalidade entre manter 70% o quê? Aquele resultado, ou seja, ficar dentro dessa faixa, tá certo? Então, dentro de um período normal, vamos colocar aqui no gráfico maior um pouquinho, TH4, ele tende a ficar nessa região aqui, ó, o mês. Ah, mas passou um pouquinho e voltou, mas ele está nessa região. Aqui é o ponto ideal, normal.
70%, 68,2% do preço se manter, tá certo? E no diário, também, aqui seria o legal, só que ele já está aqui ó, no diário, então ele tem uma chance de recuar, tá certo? Então eu caso o período menor com o período maior, e aí aumenta a minha confluência. É uma ideia também. Então, a ideia do indicador não é passar nada aqui engessado para você, para que você possa olhar e falar, não, é assim que eu vou seguir, é assim que eu vou fazer. Não, nada disso. É para você entender e fazer conforme você acredita que vai te ajudar. Simplesmente isso. Então, de verdade, galera, é assim que eu espero que você tenha entendido de fato como esse indicador funciona e que você possa utilizar aí nas suas operações a partir do seu próximo trade. Beleza? Então, nos vemos até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.